Eu envio para você a metade de um rim que eu tirei de uma mulher e que conservei para o Senhor. O outro pedaço eu fritei e comi, e estava uma delícia. Talvez eu envie a faca ensanguentada se esperar um pouco mais. Essa carta foi enviada às autoridades em 1888. Quem a enviou? O serial killer mais famoso de todos os tempos. Suas histórias e seus feitos sombrios são lembrados até os dias de hoje. Nem o tempo é capaz de apagar o legado terrível que ele deixou. Pelo contrário, mesmo depois de 150 anos dos seus assassinatos, ele continua sendo lembrado e muito temido. Quer conhecer a história do assassino cruel e implacável conhecido pela alcunha de Jack o Estripador? Então fica aqui que o Careca Curioso vai te contar toda a história. Tudo começa em um distrito de Londres chamado Whitechapel. Esse distrito era pobre e decadente. Ali viviam pessoas de vários lugares da Inglaterra e do mundo, pois era um local mais barato de se viver, justamente porque não era um lugar conhecido pela sua segurança. Pelo contrário, a violência era a marca registrada desse lugar. Na verdade, era bem comum surgir vez ou outra cadáveres pelas ruas da cidade, já que Whitechapel não era um lugar muito bem policiado. Muitos trabalhadores e imigrantes se estabeleceram nesse distrito de Londres por ser um local com um custo de vida bem abaixo das outras partes de Londres. E depois de dias cansativos e exaustivos de trabalho, durante a noite eles queriam algum tipo de diversão. Por outro lado, mulheres buscando dinheiro para se manter se prostituíam durante a noite inteira até a madrugada. Nessa época, mesmo sendo muito perigoso praticar essa profissão de prostituição, essa era a maneira mais fácil que uma mulher sem marido e com filhos tinha para arrumar um dinheiro fácil. Uma cidade violenta, mulheres na rua até altas horas da noite e pouco policiamento, estava armado aí o cenário perfeito para um assassino sádico e cruel fazer as suas vítimas. Na sexta-feira à noite de 31 de agosto de 1888, às 3 horas da manhã, foi encontrado um corpo de uma mulher que mais tarde foi identificada como Mary Ann Nichols, de 43 anos. Assassinatos, como já disse antes, eram frequentes naquela região, mas a brutalidade encontrada nesse homicídio chamou muita atenção da polícia e também da população que leram a manchete dos jornais na manhã seguinte. Agora eu deixo um aviso para pessoas que são sensíveis e não conseguem ouvir coisas muito pesadas. Vou aqui falar agora como foi encontrado o corpo dessa primeira vítima. A garganta de Mary sofreu 2 cortes profundos e a parte posterior do abdômen foi parcialmente arrancado por um golpe intenso e irregular. Havia também diversas incisões pelo abdômen e 3 ou 4 cortes similares no lado direito causado pela mesma faca. Mary Nichols foi a primeira vítima das 5 mulheres mortas conhecidas como as 5 canônicas. Elas são chamadas dessa forma porque, apesar de haver outros assassinatos na mesma época, inclusive de prostitutas, são apenas essas 5 mulheres a quais a polícia atribuíram que são verdadeiros assassinatos de Jack o Estripador. As outras vítimas são Anne Chapman, de 47 anos, foi morta no sábado 8 de setembro de 1888. O corpo de Chapman foi achado aproximadamente às 6 da manhã no quintal de uma casa, com as mesmas características, mas dessa vez o abdômen foi completamente arrancado e o seu útero também foi retirado. Elizabeth Strider, nascida na Suécia em 27 de novembro de 1843 e morta no domingo 30 de setembro de 1888. O corpo de Strider foi descoberto próximo a 1 hora da madrugada com os mesmos cortes na garganta, mas dessa vez o abdômen ficou intacto, com alguns dizendo que ela não foi vítima de Jack e outros acreditando que o assassino foi interrompido enquanto praticava o assassinato. Catherine Eddowes foi morta no domingo 30 de setembro de 1888, no mesmo dia que a terceira vítima. O corpo foi achado a 1h45 da manhã por alguns policiais na Praça Mitre. Catherine Eddowes tinha sido terrivelmente mutilada, o rosto estava coberto por cortes, o abdômen aberto e os órgãos extraídos e deixados perto do seu rosto.
Um dos seus rins havia sido levado pelo assassino, e eu peço que vocês guardem essa informação. Foi dito pela polícia que um homem chamado Joseph Lewitt viu Catherine pela última vez e ele afirmou que hora antes havia visto ela conversando com um homem na praça. Esse homem possivelmente era Jack. Outro fato que chama muita atenção é que perto do corpo foi encontrado um avental que possivelmente foi usado pelo assassino para se limpar. Por causa desse avental, por um tempo, Jack foi chamado de o assassino do avental. Notem que a terceira e a quarta vítima foram mortas no mesmo dia, 30 de setembro de 1888. Os assassinatos ocorreram um após o outro. Provavelmente, pelo que se é dito, Jack foi interrompido enquanto tentava assassinar a primeira vítima daquela noite, por isso seu abdômen não foi aberto. Algo deve ter acontecido, alguém deve ter visto ou chegado, ou ele percebeu alguma movimentação, então ele partiu para a segunda vítima da noite, a qual ele conseguiu fazer tudo aquilo que ele queria. A quinta e última vítima se chamava Mary Jane Kelly, de 26 anos. Ela foi morta na sexta-feira, 9 de novembro de 1888. Seu corpo mutilado foi descoberto na cama do quarto onde ela vivia quando o proprietário foi cobrar o aluguel. Ao chegar no local, a polícia viu que Kelly estava no meio da cama, com a cabeça virada e o braço esquerdo removido. Sua cavidade abdominal estava vazia e seus seios e expressões faciais foram retirados. Já seus órgãos foram distribuídos por todo o quarto. Esse foi considerado entre os 5 assassinatos o mais cruel e brutal de todos, colocando ainda mais medo e terror na população. Percebam que à medida que os crimes foram acontecendo, a brutalidade nos assassinatos foram ficando mais pesadas, com o quinto sendo o mais terrível de todos. É interessante que todos os assassinatos aconteceram à noite e também nos finais de semana. Ao que tudo indica, e o que as investigações indicavam também, é que Jack o Estripador, na verdade, seria um trabalhador que durante a semana trabalhava e vivia normalmente, mas quando chegava o final de semana, seus instintos assassinos o dominavam. A forma cruel com que Jack o Estripador matava suas vítimas colocou toda a cidade em um estado de medo e terror total. Mas também havia muita curiosidade das pessoas sobre o caso e tudo o que estava vendo. Os assassinatos e a figura misteriosa de Jack, o Estripador, cativava e amedrontava a todos. A imprensa e os jornais da época aproveitaram o interesse do público por tudo o que estava acontecendo e só se falava nisso. Em todas as manchetes sensacionalistas, o nome de Jack o Estripador estava estampado. Todos queriam saber mais e mais sobre tudo o que estava acontecendo, tudo o que estava vendo e também queriam saber mais sobre Jack o Estripador. E essa busca por informações fazia com que os jornais estivessem vendendo como nunca, e foi aí que começou um problema bem grande. Infelizmente, a ganância falou mais alto que a moralidade. E para vender mais e mais e lucrar rios de dinheiro, a imprensa infelizmente passou a adotar práticas no mínimo duvidosas. Cartas falsificadas enviadas à polícia, manchetes mentirosas e sensacionalistas, informações fora de contexto e subornos a agentes públicos estão entre as ações dos jornalistas naquela época. A falsificação de fatos se tornou prática comum no decorrer daqueles meses, a fim de aumentar a circulação e não deixar a história morrer antes da próxima vítima do serial killer. Isso de alguma forma acabou atrapalhando as investigações. Não que as investigações estivessem indo bem, mas de alguma forma isso atrapalhou. Também com manchetes cada vez mais mentirosas e forçadas, acabou fortalecendo o medo no coração das pessoas. Algumas dessas cartas falsas enviadas pela própria imprensa à polícia deu ao assassino o seu apelido mais famoso, já que em algumas delas estavam assinadas como Jack o Estripador. Esse apelido pegou e ele é lembrado por ele até os dias de hoje, sendo essa a sua alcunha mais famosa. Porém, a única carta que provavelmente foi Jack o Estripador que mandou realmente, não foi assinada como Jack o Estripador. A carta conhecida como Do Inferno foi enviada em 15 de outubro de 1888, junto a um pedaço de rim humano, e estava escrito o seguinte: Do Inferno, Sr. Lusk, eu envio para você a metade de um rim que eu tirei de uma mulher e que conservei para o senhor. O outro pedaço eu fritei e comi, e estava muito bom. Talvez eu envie a faca ensanguentada se esperar um pouco mais. Assinado, pegue-me quando puder. Entre mais de 100 cartas enviadas, essa foi a única que muitos afirmam ser verídica. Inclusive, essa carta foi enviada para George Lusk, o homem que foi presidente do Comitê de Vigilância de Whitechapel.
Comitê de Vigilância de Whitechapel consistiu em voluntários locais que patrulhavam as ruas do distrito londrino durante os assassinatos de Whitechapel de 1888. Formado por empresários locais preocupados com o impacto nos negócios, já que por causa dos assassinatos as lojas e negócios locais estavam começando a sofrer por falta de clientes. Isso fez com que os próprios empresários e pessoas que tinham lojas e comércio na época formassem o seu próprio comitê de vigilância. Os principais membros do comitê eram principalmente da classe comercial e incluíam um construtor, um fabricante de cigarro, um alfaiate, um pintor de porta-retratos e um ator. O grupo era liderado por George Lusk e auxiliava a polícia nas investigações noturnas do assassino de Whitechapel, que mais tarde seria conhecido como Jack o Estripador. O comitê foi responsável por diversas atitudes positivas para tentar identificar e capturar Jack, pois eles estavam infelizes com o nível de proteção que a comunidade estava recebendo da polícia londrina. Então introduziu seu próprio sistema de patrulheiros locais, usando desempregados escolhidos a dedo para patrulhar as ruas e fornecendo a eles salários. O comitê, de alguma maneira, também tentou forçar o governo londrino a fornecer algum tipo de recompensa para quem tivesse informações ou soubesse de algo sobre o caso de Jack o Estripador, mas eles não obteram sucesso, já que o governo não liberou nenhum tipo de verba para que as recompensas fossem dadas por essas informações. Então eles mesmos, juntando ali, fazendo uma vaquinha, ofereceram suas próprias recompensas por informações. Desse modo, espalharam cartazes por toda a cidade, avisando que havia recompensa por informações sobre Jack o Estripador ou por alguma coisa que levasse até o assassino. E eles também contrataram alguns investigadores particulares para estarem investigando fora a polícia. Mas mesmo com tantos esforços do Comitê de Vigilância de Whitechapel, detetives particulares e das diferentes corporações policiais envolvidas no caso, as investigações que buscavam descobrir a identidade e prender Jack o Estripador não conseguiram avançar. Uma quantidade imensa de pessoas foram envolvidas na procura por Jack. Mais de 3.000 pessoas foram interrogadas e entrevistadas nesse período. 300 suspeitos foram investigados pela polícia e 80 pessoas chegaram a ser presas temporariamente. Haviam muitos suspeitos, como eu acabei de dizer, eram mais de 300 suspeitos, por algum motivo, alguma coisa que apontavam para essas 300 pessoas. Mas os principais suspeitos são esses que eu vou apresentar para vocês agora. John, o professor. Montague John Druitt era um advogado e professor de 31 anos. Nascido em 1857 em uma família burguesa, Montague John Druitt destacou-se pela inteligência, conquistando uma bolsa no Winchester College e posteriormente na Universidade de Oxford. Além de estudante brilhante, era popular entre os colegas, envolvendo-se em atividades como remo e cricket. Em 1880, concluiu seus estudos e conseguiu um emprego como professor, mas sua vida tomou aí um rumo complicado. Ele dizia achar estar ficando louco como a sua mãe, que foi internada o resto da vida em um hospício. Em novembro de 1888, Druitt perdeu seu cargo na escola por motivos desconhecidos. Um mês depois, seu corpo foi achado afogado no rio Tamisa. Sua morte, que foi considerada pela polícia como suicídio, coincidiu com o fim dos assassinatos atribuídos a Jack. Isso colocou como um dos principais suspeitos, já que como ele se suicidou exatamente na mesma época em que as mortes pararam, isso era bem suspeito. Também o fato dele dizer constantemente às pessoas próximas que estava ficando louco colocou ainda mais dúvidas na cabeça dos investigadores, fora o fato dele ter sido misteriosamente demitido do seu trabalho como professor, cujas causas da demissão nunca foi bem explicada. Ostrog, o vigarista. A maior parte da vida de Michael Ostrog está envolta em mistério. Evidentemente, ele era alguém que preferia manter seus segredos bem guardados. Nascido na Rússia por volta de 1833, pouco se sabe sobre sua vida até sua chegada ao Reino Unido em 1863. Sabemos que Ostrog era um golpista profissional que usava fantasias para aumentar as chances de um golpe bem-sucedido. Ele também utilizou diversos nomes falsos para o mesmo fim.
também buscando se cercar de um ar de mistério e espalhar todo tipo de mentiras sobre sua vida e atividades. Uma das suas mentiras mais criativas é que ele costumamente dizia que trabalhou como médico cirurgião na Marinha Russa, e dizem que ele nunca se separava de seus instrumentos cirúrgicos. No entanto, essa foi apenas mais uma de suas inúmeras invenções, pelo menos era isso que os policiais achavam. Ele cometeu vários crimes de roubo e fraude, e entrou e saiu da cadeia várias vezes durante os anos 1863 e 1888, sendo em 1888 a última vez que ele foi solto na Inglaterra, exatamente na época dos assassinatos de Whitechapel. Embora um memorando do chefe da Scotland Yard, Ostrog, tenha sido identificado como suspeito de ser Jack, os investigadores não encontraram evidências de crimes violentos em seu passado, muito menos de homicídio. Seu histórico de atividades prejudiciais incluiu apenas roubos e fraudes, tornando-o um criminoso do colarinho branco. Ou pelo menos até onde se sabe, né? Se Michael Ostrog foi realmente Jack o Estripador, então ele era bem mais inteligente, sagaz, misterioso e cruel do que muitos achavam. Klozowski, o Barbeiro. Severin Klozowski, também conhecido como George Chapman, era de ascendência polonesa e proprietário de uma barbearia nas proximidades do local onde ocorreu o assassinato de Martha Tambra. Klozowski guarda semelhanças com um homem visto ao lado de Marion Kelly. Além disso, algumas cartas atribuídas a Jack o Estripador apresentavam expressões idiomáticas americanas, e Klozowski viveu nos Estados Unidos por alguns anos. Conhecido por seu comportamento agressivo, residia em Londres na época e possuía certamente conhecimentos médicos, já que naquele período barbeiros regularmente realizavam pequenos procedimentos cirúrgicos. O inspetor Frederick Aberline o considerou um dos principais suspeitos. Klozowski acabou sendo morto enforcado em 1903, sendo condenado pelo envenenamento de 3 de suas amantes. A suspeita sobre ele diminui, pois é incomum um assassino variar tanto na maneira em que mata suas vítimas. Esse é o famoso modus operandi. E se vocês pararem para pensar, todos dizem que Jack o Estripador era provavelmente um homem muito inteligente e que pensava exatamente em tudo o que iria fazer. Não seria impossível que ele mudasse a maneira de matar as suas vítimas para não levantar suspeitas. James Kelly, o Louco. James Kelly foi responsável pela morte de sua esposa com uma facada no pescoço em 1883. Devido à sua condição mental considerada insana e instável, foi internado no asilo Broadmoor, onde ficou internado durante um tempo, mas escapou em 1888, usando uma chave improvisada com pedaços de metal e fios. Após os 5 assassinatos cometidos por Jack em Londres, a polícia, suspeitando dele, pois sabia que ele era mentalmente estável e estava solta, foi à sua procura na casa onde ele vivia antes do homicídio da sua esposa. Mas não conseguiu encontrá-lo. Ele ficou desaparecido por muito tempo e ninguém sabia o que James Kelly fez ou onde estava durante muito tempo. Surpreendentemente, quase 40 anos após sua fuga, em 1927, ele retornou voluntariamente ao asilo Broadmoor e ali faleceu 2 anos depois de causas naturais. Anos depois, vários entusiastas do caso afirmaram que seria James Kelly o verdadeiro assassino. Mas mesmo juntando várias evidências que o apontavam como um provável Jack o Estripador, não tinha como provar efetivamente essa afirmação. Lembrando que haviam muitos suspeitos, mas esses são apenas alguns dos suspeitos a qual a polícia apontou na época das investigações. Depois dos assassinatos das 5 vítimas canônicas, as mortes inesperadamente pararam, e Jack não voltou a matar mais, pelo menos naquela região e do mesmo modo. Existem muitas teorias sobre por que isso aconteceu. Será que ele foi para outra região? Ou será que ele morreu antes de ser descoberto? Ou será que ele foi preso por outro tipo de crime? Uma teoria que é muito aceita. Será que ele parou de matar e resolveu viver uma vida comum como se nada tivesse acontecido? Mas só de imaginar que o famoso e cruel Jack o Estripador viveu entre as pessoas comuns, se passando por uma pessoa comum, é de causar um frio na barriga.
Depois que os crimes pararam de acontecer e as coisas foram voltando ao normal, as investigações foram esfriando. E infelizmente o caso jamais foi concluído, com as investigações terminando em novembro de 1891, sem ter provas o suficiente para incriminar alguém. Também temos que lembrar que a época em que tudo isso aconteceu foi muito favorável para Jack, pois na época não existia exame de DNA e as técnicas de investigação eram muito precárias, comparadas com as técnicas que temos hoje. Também temos que perceber que nos dias atuais temos câmeras para tudo quanto é lado. Também temos pessoas gravando o tempo todo, temos câmeras de segurança em todos os lugares, e nessa época não havia esse tipo de coisa. Ou seja, tudo isso foi muito favorável, foi muito a favor para que tudo isso acontecesse e que não encontrasse nenhum tipo de responsável até os dias de hoje. Porque depois que os anos se passaram, fica cada vez mais difícil de achar um verdadeiro culpado. Provavelmente, se os crimes tivessem acontecido da mesma maneira que aconteceram no passado, nos dias de hoje, ou alguns anos depois, certamente eles encontrariam um provável suspeito. Mesmo com o fim das mortes e das investigações, muitos ainda comentavam e lembravam com terror de tudo que havia acontecido. E mesmo com os anos se passando, a fama da história de Jack só foram ficando cada vez maiores. O fato dele nunca ter sido descoberto e toda a aura de mistério em volta do caso fizeram de Jack o Estripador uma lenda. E nesses mais de um século, desde os assassinatos até os dias de hoje, muitos livros, filmes, peças e tantas outras mídias foram criadas sobre Jack o Estripador, e isso consolidou a figura de Jack o Estripador na cultura pop mundial, causando em nós uma sensação como se essa figura terrível fosse algum tipo de personagem da ficção. Mas embora as histórias seja completamente misteriosa e muito interessante, temos que lembrar que Jack o Estripador foi um serial killer real que matou várias mulheres, na verdade sendo citado comumente como o pai dos assassinos em série, o pai dos serial killers. Mas ao contrário de muitos outros serial killers que vieram depois de Jack, ele nunca quis nenhum tipo de reconhecimento ou fama, tanto é que ele parou suas caçadas justamente ao que parece para não ser capturado. Certamente Jack o Estripador era um homem muito inteligente, já que dificultou e atrapalhou as investigações da polícia e depois desapareceu sem deixar nenhum tipo de rastro. Então galera, essa foi a história de Jack o Estripador, o seu legado, as vítimas, os suspeitos. Espero que vocês tenham gostado. Eu deixei de fora muitas informações que eu achei, mas meu objetivo aqui é entreter vocês e não deixá-los entediados. Então eu deixei as informações na medida certa para que vocês pudessem entender tudo aquilo que aconteceu na época. Se vocês gostam desse tipo de vídeo, de mistério, de investigação, de casos, de histórias reais interessantes, eu peço que você se inscreva no canal, eu peço que você deixe o like nesse vídeo para me ajudar, e até o próximo vídeo. O Careca fica por aqui. Falou!